Olá, alunos. Imagine que vocês foram chamados aí por um cliente para fazer o levantamento de carga térmica de um ambiente. Então vocês foram lá no ambiente e fizeram esse seguinte esboço que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Descobrindo que de um lado eu tenho 10 metros aqui de parede, uma altura de 3 metros aqui de pé direito e 5 metros aqui de comprimento. Então esse é o ambiente aí. Você descobriu também pelo levantamento lá que é telha de barro e tem uma laje, que a parede tem 15 centímetros. E você foi lá e anotou a posição norte, né? Que é muito importante saber a posição norte para saber onde o sol nasce, né? E aí você saber também onde que pega sol. Então verificou que tem uma janela de 4 por 2, então 4 metros de comprimento por 2 de altura. Tem uma área de 8 metros quadrados. Nesse escritório trabalham 4 pessoas. Tem 1.200 watts de iluminação fluorescente, 800 watts de equipamento instalado. E você foi lá no PMOC e descobriu que tem que ter uma taxa de renovação de 27 metros cúbicos por hora por pessoa. Então, nesse caso, é importante que a gente comece a pensar todos os dados que a gente precisa para calcular a carga térmica. Veja que eu coloquei para vocês aí as informações que você tem que tirar no ambiente. E aí vamos pensar um pouquinho. Olha só, essa parede então, aqui ó, essa parede aqui, ela tem esse seguinte formato. 3 metros de altura por 5 metros de comprimento. Ela tem então uma área de 15 metros quadrados. Do outro lado lá, também tem uma área de 15 metros quadrados. Essa parede aqui, ó, do fundo, tem medida 10 por 3, né? Então vamos fazer aqui, vamos representar essa parede do fundo aqui, ó. 10 de comprimento por 3 de altura. Então dá uma área de 30 metros quadrados. Essa parede aqui da frente, ó, onde tem a janela, ela é assim, ó. Aqui tem 10 metros, aqui tem 3 metros. Mas eu tenho que tirar a janela. A janela tem 4 metros por 2. Então eu tenho 8 metros quadrados de janela aqui. E eu tinha 30 metros quadrados de parede. 30 menos 8 dá 22 metros quadrados de parede. Então 30 da parede era o total, menos 8 que é a janela, dá 22 metros quadrados de parede. Bom, agora vamos pensar. Vamos fazer uma vista superior aí desse escritório, só para a gente ter bem claro a posição da orientação. Olhando de cima, vamos supor que tem uma porta aqui, a janela aqui, representada aqui. Então vejam, considerando que o norte está para cá, então nós temos aqui a face norte, aqui face sul. E aqui temos a face leste e aqui face oeste. Então vejo que a janela está na posição oeste. Nós vamos calcular a carga térmica então no período da tarde. Então na tarde nós vamos ter paredes pegando sol. Geralmente à tarde o sol pega no norte e no oeste, por causa da posição. Aqui vou fazer aqui para Florianópolis, né? Pela posição solar, o sol da tarde ele pega nessas duas posições aqui, ó. Então vamos chamar isso de paredes ao sol. Norte mais oeste. E a sombra vai ser leste mais o sul, né? De manhã, de tarde vai estar fazendo sombra na face leste e ao sul, no hemisfério sul não pega sol, né? Então, continuando, então, vamos fazer assim, vamos fazer agora preencher esses dados ali na nossa planilha, né? Veja que eu tenho as informações. Eu vou agora preencher essas informações para vocês ali, ó. Então, veja que eu posicionei para vocês uma planilha. Essa planilha é simplificada. Ela vale então para Florianópolis. Então veja que não é para todo o Brasil. Você tem que procurar a planilha específica para cada região. Então veja aqui que eu vou colocar aqui, ó. Então Florianópolis, temperatura externa de verão 32 graus Celsius, umidade relativa 60%. E a planilha foi feita para condição interna de 25 graus Celsius e umidade relativa 50%. Então vamos lá. Tem alguma parede ao sol de 15 centímetros? Tem paredes, eu falei norte e oeste. Vamos olhar aqui então, norte e oeste. A parede ao sol oeste é 22
e a parede norte é 15 metros quadrados. Então dá o quê? Ao sol vai ser o 22 mais o 15, dá 37 metros quadrados. Então você vem aqui e 37 metros quadrados aqui, ó. Daí você já pode aproveitar, ó. 37 vezes 43 dá 1.591 quilocaloria por hora. Coloca aqui. Tem parede à sombra? Tem. A parede à sombra, como eu disse para vocês, são a sul mais a leste, né? Então, quais são essas áreas? Sul. Nós temos a parede sul ali, que dá 15 metros quadrados. E temos a parede leste, que dá 30 metros quadrados. Então, nós temos 45 metros quadrados. Lá escreve 45 aqui, ó. E multiplica esses dois fatores aqui, ó. 18 vezes 45 dá quanto? 18 vezes 45, eu tenho 810 quilocaloria por hora. Eu tenho janela de vidro ao sol? Tenho. Eu tenho uma área de 8 metros quadrados, que é a janela que fica no oeste, né? Então, vamos multiplicar esses dois fatores aqui agora. Ah, essa janela tem cortina? Bom, vamos fazer sem cortina, então. Isso é uma observação que eu tenho que fazer para vocês. Então, se é sem cortina, é 520 vezes 8. 4.160 quilocaloria por hora. Se tivesse com cortina, ó, colocaria a área aqui. Então, aqui dá 0. Tem janela de vidro à sombra? Também não. Aqui, ó. Número de pessoas, eu falei que são 4 pessoas. Então, 4 vezes 100 dá 400 watts. 400 quilocaloria por hora. Desculpa. Sempre quilocaloria por hora, unidade dessa tabela. Piso entre andares? Não. Tá entre os, nós estamos no solo. Tá em cima do chão. Então, é 0 aqui, ó. Cobertura de telha mais laje. Bom, é como eu falei ali, é telha mais laje, a área dá quanto? A área dá 10, vejo que a área disso aqui é 10 por 5, né? Dá 50 metros quadrados. Então, essa área aqui, ó, é a área de cobertura, tá? Coloque 50 aqui, ó. 50 vezes 20 dá quanto? Dá 1.000 quilocaloria por hora, não é isso? Área externa e renovação. Eu disse que para seguir o PMOC, e o PMOC diz que é 27 metros cúbicos por hora vezes 4 pessoas. Então, dá quanto? Vai dar 27 vezes 4, que dá 108 metros cúbicos por hora. Nós vamos colocar 108 aqui, ó. E multiplicar por 8,2. Dá 885,6. Vamos botar 885 aqui só. Potência de iluminação, eu disse que tem 1.200 watts de iluminação, então multiplica aqui 1.200 aqui, ó. E eu tenho quantos equipamentos? Eu fui lá e medi, tinha 800 watts de equipamento, então 800 vezes 0,86, eu tenho 688 quilocaloria por hora. Agora eu vou somar todo mundo, vamos lá. Somando todo mundo, veja que eu tenho aqui em quilocaloria por hora, dá 10.734 quilocaloria por hora. Se eu quiser em BTU por hora, eu multiplico por 4. Se eu multiplicar esse valor por 4, ó, eu tenho 42.936 BTU por hora. Se eu quiser em TR, eu divido por 12.000. Então, se eu dividir por 12.000, eu tenho igual a 3,5 TR. Esse valor, se o cliente fosse lá e trocasse, vou colocar cortina interna, veja que quando eu coloco cortina, reduz o fator ali. Então, vamos fazer aqui, se eu tivesse colocado cortina, seria 8 vezes 353. Daria 2.824. Menos o 4.160, ó, eu ia reduzir aqui para... Eu ia reduzir para 9.398 quilocaloria por hora, se tivesse janela com cortina, se eu colocasse cortina. E a carga térmica BTU seria já de 37.592 BTU por hora. Ou seja, eu poderia colocar em um aparelho de 36.000 BTUs por hora.
ao invés de usar um de 48, por exemplo. Então vejam que a gente usar cortina nas janelas é bem interessante aí para resolver o problema. Então vejam que esse é um exemplo simples. Claro que dá para fazer isso simulando no computador, dá para usar planilhas eletrônicas, mas eu fiz um exemplo bem didático para vocês saberem como faz aí o cálculo de carga térmica no ambiente, onde você faz as medições e todo o levantamento de informações aí para o cliente. É isso, espero que tenham entendido e até a nossa próxima aula.